Olá, irmãos e irmãs, aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta manhã de sábado, dia 30 de janeiro de 2021. Vamos refletir hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos ouvir mais uma vez o texto do Evangelho, permitir que a palavra de Deus vá tomando forma no nosso coração, para que a gente possa passar o dia em meditação, meditando a palavra de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o texto do Evangelho nos põe nesta dinâmica em que Jesus está na barca. Haviam outras barcas, mas ele estava numa barca específica. A barca sempre nos lembra a barca de Simão Pedro, a barca que é a igreja, que nós também estamos nesta barca e pertencemos a esta barca. Muitas vezes a barca tem que navegar por caminhos escuros, obscuros, vencendo as dificuldades e as intempéries da vida. Mas Jesus está conosco na barca. Ele não nos abandona nunca. Muitas vezes temos a impressão de que ele está dormindo, que Jesus está lá no fundo da barca dormindo. Mas Jesus está conosco. Um Deus que não dorme e não cochila. Ainda que pareça estar dormindo, ele está conosco e está atento ao que nos está acontecendo. E no momento certo, ele faz a sua intervenção. Assim na nossa vida, assim na nossa história. Temos que cruzar muitas dificuldades, muitas intempéries da vida. As intempéries fazem parte do nosso cotidiano,
Mas Jesus está conosco e no momento certo Ele intervém. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós dobramos os joelhos, nós rezamos e pedimos, Ele faz a graça acontecer. Ele intervém ao nosso favor. Mas Ele diz para nós que nós não precisamos ficar desesperados, não precisamos ter tanto medo. Acaso não tendes fé? O medo é o oposto da fé. É preciso confiar em Deus, se entregar nas mãos dele e deixar que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Jesus faz o vento e o mar se calar. Jesus faz as dificuldades, as intempéries da vida se calarem também diante de nós, se calarem diante da barca que é a igreja. Mesmo quando parece que estamos afundando por causa das intempéries, mesmo quando parece que estamos afundando nas dificuldades que a vida nos oferece, se confiamos em Deus, na hora certa, Ele faz com que tudo se acalme de novo na nossa vida. O mar e o vento silenciaram e houve uma grande calmaria. Deus está conosco. Jesus é Deus que salva, mas Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que está conosco, faz história conosco e não nos abandona nunca. Nos entreguemos nas mãos de Deus, busquemos fazer a vontade dEle, sejamos homens e mulheres de fé, e mesmo em meio a tantas dificuldades da vida, saber que Deus está conosco e Ele tem poder. Cristo tem poder, e Ele tem poder de acalmar a tempestade na nossa vida. Ele tem o poder de acalmar todas as adversidades da nossa vida e da nossa história. Confiemos no Senhor e Ele fará com que a calmaria volte à nossa vida outra vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Nos coloquemos diante de Jesus. Ele está conosco na nossa barca, que é a igreja. Ele está conosco na barca da nossa vida e da nossa história. E Ele está atento. Ele não nos deixa perecer, mas Ele tem poder e autoridade para vencer todo o mal na nossa vida, para vencer toda a tempestade, todas as intempéries e nos trazer a calmaria, a paz que vem do coração do próprio Deus. Sejamos homens e mulheres de fé, confiantes no Senhor, sigamos adiante, seremos sempre vencedores e vencedoras. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, do glorioso São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.